Olá, me chamo Mário Victor, sou do quarto período do curso de Direito da Unicatólica e hoje vou falar aqui dos contratos de transportes e suas características. Introdução. O contrato do transporte é, no domínio do direito dos contratos, um dos que vem merecendo maior desenvolvimento prático e, ao mesmo tempo, passa a exigir maior atenção no direito positivo e da jurisprudência, em face da sua crescente importância social e econômica. Pelo transporte se incrementou a circulação de riquezas e tornou-se possível uma maior divisão do trabalho, facilitando a produção e comercialização de bens, assim como a circulação de pessoas. Mais recentemente, o fenômeno da globalização e seu desenvolvimento a partir do século passado tem sua sede na facilitação do acesso à informação dos transportes de pessoas e coisas, com maior velocidade e segurança, tendo como origem e destino praticamente todos os lugares do planeta. No direito brasileiro, todavia, a volumosa legislação sobre transportes e vários aspectos do contrato da responsabilidade do transportador não contavam, até o advento do Código Civil de 2002, com a disciplina unitária do contrato de transporte. O desafio do presente estudo é traçar o perfil do contrato de transporte a partir da ordenação das diversas fontes legislativas, que a ele se dirigem a contratação de soluções e questões que se apresentam em relação ao tipo contratual e a responsabilidade por descumprir o contrato. A responsabilidade é do transportador e suas consequências. Essa foi a introdução dos contratos de transportes. Meu colega Daniel Jales vai dar continuidade nas suas demais características. Eu me chamo Daniel Jales, sou aluno do quarto semestre de Direito e venho aqui falar um pouco do contrato de transporte. Suas características, seu conceito, transporte de pessoas, transporte de coisas e como ele se extingue e tudo mais. Vou falar um pouco agora, vamos iniciar. Vamos iniciar com o conceito de contrato de transporte que está localizado no artigo 730 do Código Civil. Contrato de transporte. Artigo 730 do Código Civil. O conceito de contrato de transporte. Ele é um contrato que será regido por dois sujeitos, o transportador e o passageiro. Esse contrato é caracterizado pelo que chamamos de transladação, pois aqui o fato é que nós temos que entender que eu não preciso que esse transporte tenha uma distância geográfica para que se trate de um contrato de transporte. Às vezes o transporte vai acontecer dentro da mesma casa ou do mesmo imóvel. Transportar os bens de um apartamento para outro ou da área de lazer para dentro do apartamento. Então, não há necessidade de uma distância geográfica. Precisamos entender também que o transporte tem que ser o objeto principal da relação jurídica para que eu fale de contrato de transporte. O transporte ele não deve ser uma consequência, ele não deve ser um meio para a concretização de outro negócio jurídico. Exemplo, vou comprar uma geladeira, é claro que essa geladeira só chegará à casa mediante o transporte, mas esse transporte não é o contrato principal que você de forma principal com o contratante fez. Você fez, na verdade, um contrato de compra e venda e o transporte dessa geladeira nada mais é que um meio para a execução do contrato de compra e venda. Aqui não estamos falando de contrato de transporte. O contrato de transporte é aquele em que o objeto principal, a função principal daquele acordo de vontades é a transferência de uma coisa ou de uma pessoa de um lugar para outro. E esse transporte pode ser por vias aéreas, por vias terrestres, por vias marítimas ou fluviais. Tudo bem, então. Agora falarei da natureza jurídica do contrato de transporte. Ele é um contrato de adesão, porque geralmente é o transporte quem vai definir é o transportador quem vai definir quais são as regras do contrato de transporte. É o transportador que vai dizer
qual o valor exigido, como o custo para aquele transporte. É o transportador que vai dizer o dia e o horário que vai fazer esse transporte, a forma que vai fazer, cabendo ao contratante simplesmente aderir àquelas condições ou não. Se ele se interessar pelas condições, ele acaba aceitando a proposta do transportador. Caso não, então não há que se falar de contrato de transporte. Ele é um contrato bilateral, porque haverá obrigação das duas partes em fazer então a transferência de um local da pessoa ou da coisa, claro, mediante uma contraprestação do passageiro que pagará então por esse transporte. Ele é consensual porque basta um acordo de vontades. Não há necessidade de entrega efetiva da coisa para que esse contrato gere efeitos. O simples fato de conversarmos já é o suficiente para que esse contrato gere efeitos. Ele é oneroso, vou me beneficiar, claro, mas para isso eu vou ter que dar uma remuneração para esse transportador que vai receber esse valor desde que ele cumpra com a obrigação de transportar o bem e de transportar a coisa, ou a coisa. Ele é comutativo. Eu não posso ter nenhuma surpresa nesse transporte. Eu tenho que saber todos os meus benefícios. Tenho que ter a certeza que as minhas coisas chegarão no dia, local e horário estabelecido. Ou que eu chegarei nesse local, dia estabelecido. Não solene. Porque ele não pode ser... Porque ele pode ser inclusive verbal. Claro que muitas vezes, até para a prova da realização desse contrato, eu preciso de tickets ou de passagens, que são comprovantes desse acordo de vontades. Espécies de transporte. Nós temos os transportes terrestres, os transportes aéreos e temos também os transportes marítimos. Coloquei alguns exemplos de transportes nesses slides. Transporte de cargas, alguns transportes de pessoas individuais e outros coletivos. Transporte de bagagem. A bagagem, ela, claro, é transportada quando o passageiro é transportado. Então, nós poderíamos dizer que estamos falando de um contrato duplo, quando eu adquiro uma passagem para ir de Quixadá para Fortaleza de ônibus. Então, eu tenho ao mesmo tempo um contrato de transporte de pessoas e de coisas, bagagens? Não temos, pois a bagagem, elas são acessórios do principal. Ao contratar ali explícita a possibilidade de transportar a sua bagagem sem remuneração, ficará estabelecido o limite do critério de transportar. Há um limite, e até esse limite dessa bagagem, ela deverá ser transportada sem qualquer remuneração, pois já estaria explícito na própria remuneração da pessoa. Transporte de pessoas. Quando se fala no transporte de pessoas, eu entendo então que essas pessoas desejam sair de uma localidade e ir até outra localidade. É imprescindível que esse passageiro tenha a certeza que ele será levado ao seu destino dentro do tempo necessário e que ele atinja ali o resultado final. Por isso falamos que a obrigação do transportador, ela é uma obrigação de resultado, porque pouco importa qual o seu trajeto, e sim importa o seu resultado. No caso da van, eu posso estar diante de um contrato de locação de um veículo, por exemplo, ou de um contrato mesmo de fretamento de caminhões, em que eu contrato a utilização do caminhão através de um fretamento para a realização. Aqui não estou falando disso. Aqui é transporte. Quem vai transportar é o transportador, quem vai dirigir é o transportador ou alguém contratado por ele. Não é a utilização em si do veículo. Isso pode ser uma locação ou um fretamento. Agora, se eu contrato simplesmente o fato que ele me transporte, então eu estou diante de um contrato de transporte. Responsabilidade. O transportador, ele assume uma responsabilidade que é objetiva. Independente de culpa, ele deverá arcar com todos os danos recorrentes da má prestação deste serviço, desde que ele não prove ou fique caracterizado a culpa exclusiva do passageiro. Coloquei essa imagem aqui no slide, que aqui é uma pessoa pegando uma carona clandestina. O transportador não sabe que essa pessoa está aí, então ele não tem responsabilidade sobre esse ato.
Claro que se acontecer dessa pessoa se machucar, não será responsabilidade do transportador. Claro que se ele tiver conhecimento, se ele permitir, ele terá responsabilidade. Como é um contrato de adesão, o transportador impôs as condições do contrato. O código entende que, neste caso, deve ter uma responsabilidade objetiva. Independente de culpa, ele tem uma responsabilidade. A subjetiva é se não houver culpa dele, ele não terá responsabilidade. Isso significa que eu não preciso provar a culpa da pessoa para que ele haja obrigado a me indenizar. Ele só não será responsável se provar a culpa exclusiva da vítima, como disse anteriormente. Por exemplo, se a pessoa, o passageiro, está com o braço para fora do veículo e via acontecer algo com o braço dessa pessoa, o transportador não terá culpa nesse caso. A culpa foi exclusiva do passageiro. Nesse caso, ele terá uma responsabilidade exclusiva. O passageiro, o transportador não terá responsabilidade neste caso. O transporte de coisas. Temos a figura do expedidor, temos a figura do transportador e nós temos a figura do destinatário. Aqui estamos diante de 3 sujeitos voltados ao transporte de coisas, de bens, todo e qualquer bem que não seja, então, pessoas. Obrigações. Então, quais são as obrigações decorrentes do transporte de coisas? O expedidor ele terá uma obrigação principal de descrever para o transportador exatamente tudo aquilo que está sendo transportado, porque o transportador ele é responsável por aquilo que ele transporta. Então ele precisa saber que aquilo que ele está transportando, ele não pode ser responsável por algo que ele não saiba o que é. Então a obrigação primeira aqui é a obrigação do expedidor em que descreve exatamente quais são as características de tudo que consta nesse transporte, com pena de que, caso haja mais à frente uma avaria ou qualquer tipo de prejuízo, esse transportador não será responsável por algo que não foi declarado. Aí existe a obrigação do transportador de cuidar dessa coisa de uma forma em que não haja qualquer tipo de prejuízo para o expedidor. Ele vai colocar essa coisa ou guardar essa coisa em um ambiente próprio, usar um meio de transporte necessário e condizente com a coisa, com o bem. Se tratar de coisa frágil, quando declarado pelo expedidor, esse transportador sabe que ali tem que haver mais cuidado ainda. É claro que responder por todos os danos, caso ele mesmo tenha tido todo o cuidado do mundo e gerar algum dano, ele ainda responderá. Direito do transportador. Primeiro direito a receber a remuneração, claro que receber aquilo que foi convencionado com o expedidor, a título de transporte desta coisa. Caso esse valor, essa remuneração não seja paga, o transportador tem o direito de reter a coisa, a carga ou o objeto que foi dado pelo expedidor ao transportador. Então, se ele não receber, ele tem o direito de reter. Esse transportador, como disse anteriormente, como é o contrato de adesão, é ele quem vai determinar e estabelecer todas as regras decorrentes desse contrato de transporte, desde horário, peso, local. Então, todas essas condições são determinadas pelo transportador. Além disso, este transportador terá direito de reter 5% do valor estabelecido como remuneração em caso de desistência. Então, se o passageiro resolver desistir, se o expedidor resolver desistir, então do contrato de transporte, então haverá a obrigatoriedade, regra geral determinada pelo código e pode ser modificada, claro, mediante contrato entre as partes, e também terá direito esse transportador de recusar passageiros. Ele vai estabelecer que passageiros ele pode levar. Então ele tem o direito de recusar os passageiros ou em decorrência da própria lei, por exemplo. Menores não podem viajar sem estar acompanhados. Então ele tem total direito de recusar esse passageiro em decorrência de uma determinação legal. Mas também tem o direito de recusar o passageiro quando ele próprio
estabeleceu que determinados passageiros ou determinadas coisas não podem ser objetos de transporte. Deveres do transportador: entregar a coisa, entregar a pessoa no dia correto, na data certa, no tempo certo, no local correto. É claro, ele tem o dever e será responsável por todos os danos que ele causar em relação a este contrato de transporte, principalmente as avarias às coisas. Ele terá a obrigatoriedade de entregar a coisa no tempo certo, no local certo, da forma como foi convencionada. Ele não poderá recusar passageiros quando não houver nenhuma limitação legal e quando não houver nenhuma restrição convencional. Então ele não pode simplesmente falar para você: eu não vendo a passagem, para você eu não transporto a coisa, se ele não tiver um motivo contratual ou legal para isso. Direitos do passageiro ou do expedidor: de receber a coisa no local e data que foi convencionada. Ele tem o direito de voltar atrás. Ele pode desistir da viagem, ele pode desistir de enviar a coisa, de enviar a encomenda. Aí ele vai perder os 5%, então determinado pelo Código Civil, ou ele pode perder muito mais, dependendo aí do que ficar convencionado entre as partes. E ele tem o direito também de que a coisa ou que ele próprio seja devidamente transportado, devidamente carregado, de ser levado de um lugar para outro adequadamente. E a coisa seja guardada adequadamente, seja protegida dentro desse meio de transporte, para que haja nenhum prejuízo ao passageiro. Deveres do passageiro: primeiro, pagar a prestação devida sob pena que o transportador possa reter a coisa. Ele tem também o dever de obedecer todas as determinações regulamentares que foi estabelecida pelo transportador, como também as estabelecidas pela lei, como cinto de segurança, como condição do horário também, a que já não é estabelecida pela lei, é estabelecida pelo transportador, que é o horário certo para chegar no local, para que você não venha a perder este transporte. Qual o tamanho da embalagem, qual o peso da embalagem também, quando se tratar de transporte de coisas. Tudo aquilo que ficou condicionado porque é contrato de adesão. Também tem a obrigação de não importunar os passageiros, agir adequadamente dentro do ambiente em que estará inserido. Temos que falar também do transporte gratuito, que é muito importante. Às vezes o transporte gratuito, o transporte, ele não é oneroso. Como eu falei, tem os transportes gratuitos. No transporte gratuito, obviamente, o passageiro não vai pagar nada. Às vezes o passageiro vai pegar uma carona, nessa carona em que ele não vai ter nenhuma onerosidade, não há que se falar em contrato de transporte. Contrato de transporte é aquele em que o transportador assume a obrigação de levar uma coisa ou levar uma pessoa mediante pagamento. Se acontecer algo com esse passageiro que dei carona ou com a coisa que levei fazendo um favor, terei sim uma responsabilidade. Mas neste caso a responsabilidade não será uma responsabilidade objetiva, será uma responsabilidade subjetiva. Só respondo se houver culpa da minha parte. A extinção do contrato de transporte. O contrato de transporte não é diferente da disciplina geral do contrato em relação às suas causas de extinção. A extinção do contrato de transporte é o adimplemento. A obrigação tende ao adimplemento, o que no caso do contrato de transporte compreende o desembarque do passageiro no destino, em segurança e no prazo ajustado, ou a entrega da coisa ao destinatário no prazo estipulado e sem avarias. Termino por aqui a minha explicação sobre o contrato de transporte e isso é tudo. Boa noite. Como os meus colegas já trataram do conteúdo acerca do contrato de transporte, dessa forma, para acrescentar ao tema já exposto, eu gostaria de trazer alguns entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto, iniciando pelo teor da súmula 145 editada pelo STJ, que diz que, em regra, quando se trata de contrato de transporte de pessoas, a responsabilidade civil do condutor, do transportador, ela é objetiva. Ou seja, independente de dolo ou culpa do transportador, a única necessidade que há é comprovar o nexo entre a conduta do transportador
e o resultado danoso sofrido pelo passageiro. Mas quando a gente fala de transporte gratuito, a súmula 145 do STJ diz que no transporte desinteressado simples de cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos no transporte quando ele incorrer em dolo ou culpa grave.